A paz de Cristo, meus irmãos e irmãs. Na playlist Fundamento, nós temos esse conteúdo bastante importante, que é o princípio de esquecer e avançar. Esquecer e avançar. Esse é um princípio que o apóstolo Paulo nos ensinou, que consta em Filipenses no capítulo 3, e nós vamos ler juntos. E o texto diz assim: Irmãos, quanto a mim, falando o apóstolo Paulo afirmando aqui, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos analisar com profundidade? Nesse texto, o apóstolo Paulo está afirmando algo a respeito da sua própria vida. Ele está falando a respeito da sua maturidade. Ele está falando a respeito se ele era totalmente perfeito ou não. Na realidade, ele foi muito humilde em dizer: olha, eu não julgo a mim mesmo se eu alcancei a perfeição ou a maturidade. Ou seja, a primeira afirmação é uma afirmação bastante humilde. O apóstolo Paulo ele está falando que ele não está se considerando acima dos outros. Algo bastante importante e também um exemplo para as nossas vidas. Mas o texto vai avançar e vai dizer que uma coisa ele fazia. E o que é isso? Ele sempre se esquecia de coisas que ele precisava deixar para trás. E ele avançava para as coisas que haviam na frente dele, diante dele. Quando ele fala que se esquecia de coisas que ele deixava para trás, ou seja, a Bíblia está afirmando com muita clareza que há sim desconfortos, problemas. Muitas pessoas se desviaram da fé, se afastaram da fé em Cristo Jesus, se afastaram da sua igreja local porque algum dia tiveram algum problema. Talvez elas imaginassem que o caminho na fé é sem nenhum problema, é sem nenhum desconforto. A Bíblia nunca prometeu isso. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que ele fazia isso, era necessário se esquecer de coisas que ele deixava para trás, para que aquilo não atrapalhasse ele, para que aquilo não atrapalhasse o avanço dele. E a Bíblia vai afirmar ali então que ele avançava não para a esquerda e não para a direita. A progressão dele não era para a esquerda nem para a direita. A progressão dele era para frente. No verso 14 vai dizer que ele prosseguia porque ele tinha um alvo. E o alvo é a nossa salvação em Cristo Jesus. O alvo é a realização, o cumprimento da plenitude do ministério que Deus tem para nós, e muitos outros alvos nós também temos, como a santidade, entre outros alvos. Então, que através desse vídeo você possa entender um princípio e um fundamento que é extremamente importante para que você possa se desenvolver bem na fé, que você possa crescer de maneira saudável e para que nada venha te paralisar, como já paralisou tantas pessoas. Repito que o caminho na fé nunca prometeu que você não vai ter problemas de relacionamento, de comunhão, que nunca vai haver alguma fofoca ou desconforto. Não. Isso pode acontecer ao longo do caminho. E qual que é a sua reação? Você deve se esquecer, deixar para trás e avançar para frente, porque você tem um alvo. Nunca se esqueça, você tem um alvo. E quem tem um alvo nunca para de avançar. Nada pode paralisar aqueles que têm um alvo. Eu queria também compartilhar alguns exemplos práticos de coisas que nos paralisam. Por exemplo, o pecado pode ter te feito parar, te feito estacionar, pode ter congelado o teu avanço. Se for ele, esqueça-se, se arrependa e avance. Ou pode ter sido um erro que você cometeu, ou que alguém cometeu com você. O que te paralisou pode ser uma pessoa que te entristeceu, que te decepcionou. Pode ser alguém que te atrapalhe, ou você pode ter tido alguma briga ou algum problema grande nesse sentido. Quem sabe você teve uma decepção
alguém que era até um líder para você, te decepcionou profundamente. Existem também outros muitos exemplos de situações que nos fazem paralisar, mas através desse vídeo você leu a palavra e ouviu a palavra. Se algo te paralisou, você deve fazer alguma coisa, e essa alguma coisa é esquecer, deixar para trás e avançar, porque você tem um alvo. Que essa palavra possa ser completamente transformadora para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Que você possa ser liberto da onde você estava paralisado. Que você possa perdoar aquilo que precisa ser perdoado. Que você possa esquecer e abandonar aquilo que precisa ser abandonado. E que você sempre se lembre, você tem um alvo. E quem tem um alvo tem que se esquecer e abandonar muitas coisas ao longo do caminho, porque o alvo é mais importante. Que o seu alvo possa ser o céu, a salvação. Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus. Se esse vídeo contribuiu para a sua vida, que você possa compartilhar, enviar para mais alguma pessoa que também precisa dessa palavra. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.